que eu fui no psiquiatra e contei toda a história para ele, que estava acontecendo, que tinha acontecido, que eu fiquei muito impressionada, que eu estava muito impressionada, que eu não estava conseguindo dormir, porque desde que eu comecei a perguntar para o criador, porque eu vi um vídeo de um guru americano que chama David Guian, e ele falava assim: comece a perguntar para o criador o que ele deseja de você, o que ele quer de você. E como eu já faço esse trabalho há muitos anos, de tirar a mente do caminho, eu comecei a perguntar para o Criador, o que você quer de mim? E aí, de repente, eu comecei a ter visões, comecei a ter insights muito fortes e comecei a surtar, porque eu não estava conseguindo dormir. Não foi num dia só, foi numa semana. Depois de eu começar a perguntar, então eu comecei a perguntar para o Criador o que ele queria de mim. E naquela semana, eu só vi insights, visões, e eu fiquei muito impressionada, porque quando que você começa a perguntar para o Criador o que ele quer de você, e ele começa a trazer visões, trazer mensagens, e eu comecei a me sentir muito impressionada. Então, as minhas maiores visões eram quando eu estava dormindo, quando eu vi abrir um portal, e eu começava a ver coisas se desdobrando na minha frente, só que era tão forte que eu acordava e não conseguia dormir mais. O sono acabava. Então eu comecei a dormir 2, 3 horas, 4 horas por noite. Eu não estava conseguindo dormir, porque as visões estavam muito fortes. E aí eu comecei a ficar sobrecarregada. Só que eu estava muito feliz, porque eu tinha tomado BUP, tinha começado a tomar BUP, para desaprender os meus vícios, porque eu adoro os vícios. Eu sempre adorei os vícios. Eu sempre fui uma pessoa que sempre me viciou muito fácil, né? Aquela Maria vai com as outras, que aprende a gostar das coisas ruins e gosta das coisas ruins. E aí eu tava tomando BUP para largar, né, o cigarro, para parar de fumar. Paieiro, que eu fumava paieiro, né, que eu fumo ainda. E aí eu estou fumando, né, no momento, porque eu já não tava fumando, e aí eu voltei agora por causa desse tanto de coisa. Eu tinha voltado, e aí eu tava tomando BUP, porque eu falei assim: eu aprendi tantas coisas nessa vida, eu já desaprendi tantas, e o paieiro também é apenas mais uma das coisas, porque a gente está tendo uma experiência física, não é sobre julgar, né, por eu estar fazendo isso, é sobre aprender com isso e me tornar melhor através disso, né, porque a gente está tendo uma experiência física, mas por causa da nossa habilidade de julgar, né, porque a gente aprendeu a julgar absolutamente tudo, a gente deixa de aprender as coisas, né, ao invés de viver elas. E aí eu tava tomando BUP, e aí o BUP tava me deixando mais acelerada, e eu tava mais feliz. Eu tava numa felicidade, assim, que não cabia dentro de mim. Eu tava me sentindo no tamanho do universo. Tendo essas visões, E aí eu não consegui dormir. E aí foi bem nesses dias que aconteceu de eu ver as visões e eu achar que eu era Jesus Cristo da nova era. Eu ver uma nova era surgindo bem diante dos meus olhos. E depois eu ver o Jesus Cristo. Foram dias seguidos. Eu lembro que eu até fui numa loja e eu conversei com uma médica que já foi minha aluna de Mindfulness e com a minha amiga de infância, né, que é dona da loja, e eu tava mó feliz, e eu tava acreditando, e aí eu teve a festa junina à noite do SEDEC, inclusive lá, eu tava muito feliz, minha energia tava muito grande, eu inclusive virei para algumas pessoas e falei para essas pessoas: vocês não sabem quem eu sou Jesus Cristo da nova era, e as pessoas começaram a rir da minha cara, e eu também, porque tipo, que é isso? Tipo assim, que loucura é essa, né? Eu ser Jesus Cristo da nova era, como assim, né? Só que eu faço esse trabalho de tirar minha mente do caminho e mudar minha personalidade. Inclusive, eu me curei de uma lesão cerebral, que era impossível pela medicina tradicional. E aí eu descobri, né, através do Dr. Joe Dispenza, que é um cientista, e por eu ser cientista também, eu sou cientista porque eu estudo sobre a mente, eu estudo sobre as emoções. Eu vivo a minha vida estudando isso e ensinando isso para as outras pessoas. Porque quando a gente começa a passar essas coisas para os outros, a gente começa a aprender sobre nós mesmos também o tempo todo. E a gente está aqui na sociedade para isso. Por isso que eu acho que o meu maior despertar foi com uma menina lá de São Paulo, de Guarulhos, que me encontrou numa live do TikTok, e eu comecei a servir ela. Falei: eu quero que você me pague sim, mas você me paga da maneira que você puder. E ela me dava muitos presentes na live, e por ela ser muito generosa nas lives com presentes, né, eu fiquei muito amiga dela, e o meu maior despertar, na verdade, ela tinha depressão pós-parto, pânico, TAG, ansiedade generalizada. Só que como eu fui tão certeira com ela, eu falei: não, você pode curar. Ela acabou acreditando em mim, e com a minha ajuda, né, como eu me coloquei disponível para ela todos os dias para ajudar ela acabou melhorando. Até num dia ela estava de cama, ela não conseguia levantar porque ela não me ligou,
Não consegui falar com ela, e aí na hora que ela me ligou, eu fiz a prática com ela, a ligação caiu. A ligação completamente caiu. E eu não sabia o que tinha acontecido, e eu tava fazendo as coisas aqui em casa. Quando passou 2 horas, ela me ligou, oi! Ela tava em pé, normal, ótima. E com uma prática, porque ela fazia 2 dias que ela não fazia prática, ela ficou travada na cama. E com aquela prática que eu fiz com ela já levantou da cama e ficou em ótimo estado. Foi o meu maior despertar. Eu lembro que nesse dia, que foi o meu maior despertar, assim, eu tava tão sobrecarregada, tão, tipo, maravilhada por estar tudo aquilo acontecendo. Eu tava fazendo a prática com ela e eu não conseguia falar, porque eu fiquei chorando, porque eu fiquei, meu Deus, nossa, não é possível que isso tá acontecendo. E assim, e quando vai vindo essas visões, não cai a ficha na hora, porque é muito ensurdecedor, é muito maravilhoso. E aí as coisas vão caindo. E aí eu achei assim, Cristo é uma consciência, só que eu adquiri essa consciência crística, que é de bondade, amor. Por eu sempre ser taxada como louca, na verdade eu sempre estava me tornando cada vez mais eu, e eu não estava ligando para o julgamento das outras pessoas, e vivendo a minha vida, inclusive fazendo desse mundo um lugar melhor para se viver.